Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, veja bem, eu quero deixar uma palavra aqui. Ao mesmo tempo que é uma alegria, também tem uma parte que é muito triste. É com respeito ao reino de Deus. Quando a gente vai para o sistema, desde criança, né, levado pelos nossos pais, que nossos pais não tem nenhuma culpa, né? Porque eles também foram vitimados, né? Eles são vítimas. Então, o que acontece? A vida toda a gente aprendeu dentro da religião que o reino de Deus ele vai ser instalado aqui na terra e Deus ele vai sentar no trono e vai governar a terra para todo sempre. E a gente vai crescendo no entendimento, né? E também um pouco na estatura, né? E a gente vai estudando a Bíblia para compreender realmente o que a Bíblia fala sobre reino de Deus. O que seria o reino de Deus que a Bíblia fala? Seria realmente um período em que Deus vai descer do céu para a terra? Ou será os homens vão continuar na terra e Deus vai sentar no seu trono no céu e dali para frente ele vai governar todo o reino da terra? Seria isso? Mas se fosse assim, então Deus não está sentado no trono dele ainda? Seria isso? É isso que a religião ensina? Porque se eles falam que Deus vai sentar no trono, então ele não está sentado ainda no trono. Mas veja bem, meu querido, eu estou preparando um estudo para daqui uns dias, né? Talvez a semana que vem eu vou colocar aí nessa plataforma, né, no YouTube aqui, um estudo acerca do que a gente encontra na Bíblia acerca do reino de Deus. O profeta Daniel, no capítulo 2, ali, se você estudar, mas tem que ser muito meticuloso, tem que ser muito inteligente, tem que pedir muita direção a Deus, que Daniel, no capítulo 2 do seu livro ali, ele foi chamado pelo rei para decifrar um dos sonhos mais enigmáticos que aquele rei teve, Nabucodonosor. É interessante que nesse sonho, o que intriga a gente, meu querido, nós que somos estudantes da palavra, o que intriga é que todos os sábios que tinha no reino dele, ele mandou chamar. Não vou ver se eu lembro todos os nomes aqui. Mandou chamar os astrólogos, mandou chamar os feiticeiros e parece que também os magos. Era pessoa que estavam ali de prontidão para atender qualquer pedido do rei, que se ele se encontrasse em alguma posição ou alguma coisa viesse intrigar a sua mente, os magos tinham que estar ali justamente para revelar ao rei o significado dos sonhos. Mas não foi assim com esse sonho. Esse sonho, ele foi tão intrigante que eles não puderam decifrar aquele sonho. Então o que o rei falou? Já que vocês não estão conseguindo decifrar esse sonho, eu vou mandar matar todo mundo. Mas tem um camarada, não é? De confiança do rei, com certeza ali era o chefe do exército do rei. Ele falou assim: ô rei, tudo bem, o senhor mandou buscar todo mundo para o senhor matar, para matar, né? Mas eu encontrei um cara aqui que ele é capaz de revelar
de trazer interpretação para esse sonho que o senhor teve. E o rei disse: e quem é esse camarada? Traga ele aqui para mim. Meu querido, e por incrível que pareça, levaram Daniel à presença do rei. Só que os caras já tinham falado com o rei que aquele rapaz chamado Daniel Beltesazar, ele era uma pessoa diferente. E era bem provável, eu me emociono, querido. Eu me emociono, não tem como não emocionar. E a coisa mais linda que aconteceu ali foi que os caras falaram para o rei que esse cara era tão diferenciado, Daniel Beltesazar. Falei certo? Olha, se eu errei, me desculpa aí. Mas o nome de Daniel tinha outro nome ainda, né? Se eu errei, você me desculpa. Porque eu estou aqui no campo, eu estou aqui, né, no interior, que eu gosto de vir aqui de vez em quando. Não é para orar não, tá, querido? Eu não sou aqueles crentes que falam que só busca Deus em monte de templo, não. Não. Aqui é um lugar que eu gosto de vir, não é para orar, para fazer pedido a Deus. Aqui é quando eu preciso, né, meditar um pouco, é quando eu preciso, né, colocar a minha, vamos dizer assim, o meu psicológico, emocional, não é, no lugar. Aí eu sempre venho aqui. Isso é uma coisa que sempre as pessoas de Deus também faziam na hora da necessidade. Então, o que que acontece? Eles falaram assim: ó rei, esse cara é tão diferente, ele é tão diferenciado, que o Deus dele não é um Deus dessa terra não. O Deus dele, a morada desse Deus é no céu, não é aqui não. Voltando ao assunto do reinado, querido. A Bíblia, ela afirma categoricamente que uma das revelações daquele sonho de Daniel, aquele sonho do rei, na interpretação, Daniel falou assim: olha rei, vou falar uma coisa para o senhor. Deus, o Deus que eu sirvo, na interpretação do seu sonho, eu não tenho como não te falar que esse Deus que eu sirvo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é Deus dos deuses. Vai haver um tempo em que ele vai estabelecer o seu reino para todo sempre. E esse reino jamais será abalado e ele não vai ser transferido para ninguém. Aí o que eu quero dizer aqui, queridos? Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer que esse reinado de Deus ainda vai ser estabelecido e os crentes vão viver para todo sempre sendo governado por esse Deus que vai estabelecer o seu reino para sempre. Mas essa visão, ela é uma visão futurista e também ela é física. As pessoas se esquecem que o reinado do nosso eterno Criador não é um reinado físico, é um reinado espiritual, aonde nós já estamos reinando com Cristo. Você não acredita não que nós já estamos reinando com Cristo? Então deixa eu te falar uma coisa. Jesus seria mentiroso quando ele disse que o reino de Deus está dentro de cada uma das pessoas? Ali em Lucas capítulo 17. Você não acredita no reino de Deus quando a Bíblia diz ali em Romanos 14 que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é coisas materiais. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é bondade. O reino de Deus é benignidade. O reino de Deus é amor ao próximo. Ou seja, você não acredita que a Bíblia diz que nós já reinamos em vida? Então você não acredita que o reino de Deus ele já se estabeleceu desde o juízo do ano 70? Então você não acredita que cada ato que eu faço, que você faz, cada ato de bondade, de amor e de misericórdia, ali já é o reino de Deus dentro de você?
Ou você acha que Deus colocaria um trono nos Estados Unidos, um trono na Inglaterra, um trono na França, um trono lá no Cairo, um trono em Jerusalém, um trono sei lá onde, e de lá ele comandaria o mundo inteiro? Querido, não é assim, meu filho. Deus, ele é rei na vida daquele que acredita nele. Deus, ele é rei na vida de cada um que acredita na sua palavra. É assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus, ele não está em um país de primeiro mundo. Sabe qual é o país de primeiro mundo? É você, sou eu. Sabe quem é o trono de Deus? Sabe onde que Deus habita? Deus, ele habita no céu, mas a essência dele está dentro de cada um de nós. É isso que o Evangelho eterno nos ensina. Por quê? Porque quanto mais você espera o reino de Deus para vir ainda no futuro, em que ninguém sabe quando, quanto mais você pensa nisso, mais você deixa de viver o reino, querido. Meu amigo, meu irmão, acredite na palavra de Deus. É porque é assim que funciona o reino. O reino é espiritual. O reino de Deus não é físico, meu amigo. Deus, ele não vai colocar um trono de ouro no céu, um trono de ouro em Jerusalém, um trono de ouro lá em Mônaco. Ele não vai colocar um trono de ouro lá em Paris. Ele não vai colocar um trono de ouro lá na capital da Inglaterra. Não é assim que funciona, querido. Ou você acha que Deus vai colocar um trono em Brasília e ocupar o lugar do presidente da República? Meu querido, o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Daniel, sabe o que Daniel falou? Daniel falou a mesma palavra que Paulo falou. Paulo disse isso. Então você tem que aprender, nós temos que dar valor aos escritos bíblicos, do contrário, a gente vai ficar a vida inteira esperando o reino. Meu querido, os nossos dias na terra são tão curtos. Aqui nós vivemos talvez 70, 80, tem gente que não chega nem a 50. Mas se essa pessoa for um filho de Deus no Espírito, a estadia dele na terra, Deus aqui governou a vida dele. E governou porque Deus reinou na vida da pessoa. Então, se o mundo entendesse isso, se a igreja evangélica entendesse isso, talvez os pastores não enganariam tanto as pessoas. É isso que dá tristeza, das pessoas não entender a palavra de Deus como ela é. Por outro lado, nós ficamos alegres em saber que nós temos essa consciência de que Deus, ele está em nós, o seu reino, ele está dentro de cada um de nós. É muito interessante que as pessoas não se dão conta de que todo cristão no mundo inteiro, ele faz parte do reino do nosso eterno Criador. Agora as pessoas pensam que Deus, ele reina, é dentro de um templo evangélico, é dentro de uma denominação evangélica, é dentro de uma religião. Não, queridos. A Bíblia, ela é clara quando diz que Deus estabeleceu o seu reinado. E esse reinado, ele não se abala, ele permanece para todo sempre. Agora, por que para todo sempre? Porque enquanto houver terra, enquanto houver o reino da terra, sempre vai haver ser humano. Então Deus estabeleceu o seu reino porque o ser humano, ele vai existir para sempre. A Bíblia é clara quando diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, que uma geração vai, outra geração vem, mas a terra, ela continua para sempre. Ou seja, o ser humano, que é uma célula do reinado do nosso eterno Criador, vai existir para sempre. Não eu, não você, mas cada ser humano que nasce, ele vai existir
em determinado tempo que o próprio Deus estabelecer. Ou você acha que Deus, ele vai dar fim a esse reino da terra? Olha que coisa linda. Eu estou aqui no alto, aqui eu vejo o oceano, aqui eu vejo o mar, né? A minha cidade, Piúma, fica logo aqui atrás, né? Dessa terra aqui, desse morro. Porque a minha cidade litoral, ali atrás está o mar, ó, você não vê muito bem. Mas aqui é coisa linda. Então eu estou num alto, num planalto aqui. Então, meu querido, isso aqui, o reino da terra sempre vai existir. Você pode ter certeza disso. A terra sempre vai existir. E cada tempo, cada geração que passa, nós clamamos, nós falamos do amor de Deus, nós falamos do Evangelho eterno. Cada geração que passa, cada geração que vem na terra, é para nós falarmos do amor eterno do nosso Criador, o Evangelho eterno, aquele Evangelho que não obriga ninguém a viver refém de ninguém. Esse Evangelho que não obriga ninguém a ser súdito de homem algum. Esse Evangelho eterno é o que mostra a você que só há um jeito de você viver o reino de Deus. É você praticando o amor, praticando bondade, praticando a justiça. É você olhando o seu irmão e vendo Deus dentro dele, porque ele também é uma partícula, ele também é uma célula do reino de Deus. Então, o reino de Deus não está dentro de um templo religioso. O reino de Deus não está numa cidade. O reino de Deus não está em um país. O reino de Deus não está dentro de uma denominação, dentro de uma conversão. O reino de Deus está dentro de todo ser humano que entendeu a palavra de Deus e pratica o seu amor, pratica a sua justiça, pratica o amor ao próximo. Aí você fica aí pensando que o reino de Deus ainda vai ser estabelecido? Ô querido, eu sinto muito em te falar, mas você entendeu errado. Você entendeu errado. O reino de Deus, ele já foi estabelecido. Cristo reina. Deus, o nosso eterno Criador, ele reina para todo sempre, na minha, na sua e nas nossas vidas. Basta você entender o que é o reino. Aí eu te pergunto, meu querido, quando você entra dentro de uma religião, dentro de uma denominação, você não consegue ver crente com raiva do outro? Você não consegue ver os pastores usando a Bíblia para pregar mentira? Você não consegue ver o seu semelhante que deveria te amar e você deveria amar ele? Você não vê eles falando mal um do outro? Você não vê esse ser humano, não é, menosprezando os outros? Isso não é reino de Deus. Reino de Deus está dentro de você, que consegue entender o reino e consegue estabelecer um padrão de vida espiritual que ninguém consegue mover você desse entendimento e dessa verdade que você encontrou. É isso que a Bíblia diz. O reino de Deus nunca será abalado, porque cada um de nós não deve se abalar com pouca coisa ou com grandes coisas. Aqui nesta terra não. Reino de Deus não será abalado é porque o seu povo, o povo de Deus no Espírito que entendeu a palavra, pode fazer, pode acontecer o que quiser, mas esse povo, eles não vão perder a sua visão, não vão perder o seu entendimento. Meu querido, é isso que eu queria trazer para você. Daqui uns dias, em breves dias, você fique de olho aí no meu canal, aí no YouTube, nessa plataforma, nos outros canais também, né? Talvez nas outras páginas, né, das redes sociais, você procurando lá, você vai me encontrar. Talvez eu coloque alguma coisa sobre reino de Deus, tá bom? E se você quer me ajudar, você curte, você me segue aqui no YouTube, você se inscreve no canal. Eu quero só, querido, ajudar. Eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero falar mal de ninguém. Não sei se você percebeu que geralmente quando falo de religião eu falo da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus foi onde eu fui criado lá dentro, permaneci 45 anos. Então, ninguém pode me acusar que eu estou acusando eles, porque eu vivi lá, tenho documentos,
tenho carteirinhas guardadas, que eu fui de lá há muito tempo, pertenci a convenções, pertenci a ministérios estaduais, municipais, tá bom? Então, eu não tenho nenhum medo de falar. Eu não estou falando de pessoas, estou falando de ministérios humanos, a Assembleia de Deus. Então, quantas coisas que eu aprendi lá, que depois a gente vai partir para a Bíblia e a gente vai ver que está tudo errado. E só quando você foca no Evangelho eterno, que é Deus em nós, que é o Evangelho que foi proclamado pelo anjo, não por homem algum, né, a todo o mundo. Isso é o que é Evangelho eterno. É para ser proclamado em todo mundo. E aí, é para conscientizar as pessoas de que nós já vivemos o reino. É só isso, queridos. Tchau, curte aí, se inscreve no canal, compartilhe e deixe seu comentário, tá bom? Até lá, fique na paz. Amém.